Olá! Quem quisesse escrever uma história da perfeição teria de dedicar um capítulo especial à pintura holandesa do século XVII. Esse é o instante mágico no qual o homem, 40 mil anos depois que começou a pintar paredes de cavernas, finalmente se percebeu capaz de representar absolutamente qualquer coisa tocada pela luz. Um vestido de cetim, o ar vaporoso, as escamas de um peixe, um cálice de vinho e, claro, todos os matizes da carne sob a pele humana. Qualquer vibração do nervo óptico podia agora ser comunicada à mão e de lá imortalizada em uma superfície plana. Não por acaso, essa epifania visual aconteceu no mesmo espaço e tempo em que se aprimorava e se popularizava a máquina-mãe da fotografia e do cinema, a câmera escura. Era o tempo no qual a experiência científica começava a desafiar a revelação religiosa como autoridade suprema do saber, e o espaço no qual começavam a ser testados os aparatos democráticos e a sociedade de mercado na qual vivemos hoje. Enquanto os artistas italianos, respirando a atmosfera das cortes banhadas pelo esplendor do Renascimento católico, idealizavam um novo mundo povoado pelos nus pagãos de atletas sobre-humanos, no ambiente austero da Holanda mercantil e protestante, os pintores, movidos pelo amor ao real, enchiam os olhos com tudo o que encontravam ao seu redor a fim de glorificar a vida como ela é. Como disse Hippolyte Taine, aquilo que o gênio nacional holandês exige e aquilo que ele provoca é a representação do homem real e da vida real, tal qual os olhos os veem. Burgueses, camponeses, gado, lojas, estalagens, alojamentos, ruas e paisagens. Não há necessidade de transformá-los para os enobrecer. Basta que eles sejam, para serem dignos de interesse. A natureza, por ela mesma, seja qual for, humana, animal, vegetal, inanimada, com suas irregularidades, suas trivialidades, suas lacunas, tem razão de ser como ela é. Quando a compreendemos, a amamos e gozamos ao vê-la. A arte tem por fim não a alterar, mas interpretá-la. Por força da simpatia, ela a faz bela. Para discutir a pintura nos Países Baixos, convidamos Antônio Gonçalves Filho, crítico de arte, curador e repórter especial de cultura do jornal Estado de São Paulo, Luiz Marques, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, e Peter Chaves, graduado em Direito e História da Arte pela Universidade de Leiden, na Holanda, curador e sócio fundador da Arts Unlimited. Luiz Marques, no início do século XV, várias inovações técnicas ali no norte, na Borgonha, nos países flamengos, inovações técnicas como a pintura a óleo entram em cena, né? Como essas inovações vão mudar o modo de se fazer pintura? Você tem pintores como Jan van Eyck, como isso altera a arte de pintar? Olha, a questão da pintura a óleo a primeira questão que acho que precisa ser dirimida é a seguinte: a pintura a óleo era usada já na Itália, por exemplo, desde o século XIII e em outras regiões da Europa. É um quadro famoso do Copo de Marcovaldo, um pintor florentino do século XIII, que mostra que certas partes do quadro originais eram pintadas a óleo, outras eram pintadas a têmpera, e outros eram aquilo que se chamava têmpera grassa, ou seja, têmpera e óleo misturados. O que é novo, e a meu ver totalmente novo na pintura dos Países Baixos nesse momento, é que a pintura a óleo, a partir daquele momento, serve a um novo ideal estético. Quer dizer, a ideia de transparência que a pintura a óleo permitia e que a pintura a têmpera não permite, ela vai ser, vamos dizer assim, um instrumento técnico que dá suporte a uma nova visão do mundo. E essa visão do mundo é aquilo que você, a meu ver, muito bem disse na introdução, é a ideia de que nós podemos agora trabalhar as diversas organizações moleculares da matéria através da pintura, ou seja, a transparência, o brilho, a percepção muito variada, vamos dizer assim, quase táctil, das diversas formas do mundo. Isso é possível por causa da pintura a óleo agora. E um pintor como Van Eyck está utilizando isso como? Porque ele me parece um dos grandes mestres ali. Absolutamente, absolutamente, talvez o maior, né? Em suma, junto com Van der Weyden, em suma, acho que os dois maiores. Mas, sim, ele está usando isso exatamente para esse tipo de exploração do mundo da luz, né? Que, no fundo, essa questão da luz no mundo italiano, ela não era importante. A luz é um médium neutro onde a forma se instala.
enquanto que a pintura dos Países Baixos, Van Eyck, etc., o objeto da representação passa a ser a luz. Não é absolutamente a luz, mas a luz é incorporada como um objeto fundamental da representação. Né? Quer dizer, o mundo é visto através da luz. E isso é uma intuição nova da forma que, para os italianos, isso não é importante e não será importante até o Caravaggio. Pois é, Peter, nessa época, um pouco depois do Van Eyck, mas paralelamente ao Renascimento italiano, você tem pintores como Hieronymus Bosch, absolutamente sui generis, assim. Mas ele e outros da geração dele, será que a gente pode identificar até que ponto eles ainda são caudatários, tributários de uma técnica e de uma cultura medieval, e até que ponto eles já são modernos? Dá para fazer esse tipo de comparação? Hieronymus Bosch é sui generis. Ele é um pintor que ainda vem da época medieval. Ele tem um estilo que ainda está muito próximo à pintura medieval, à pintura das miniaturas, mas ele já tem visto obras de artistas italianos. Ele já tem contato com o mundo do Renascimento. Você tem que lembrar que mesmo que ele não viajou, as obras viajavam e principalmente as gravuras viajavam, né? Então todo mundo tinha conhecimento das coisas que estavam acontecendo em outros países, né? Principalmente na Itália. E vice-versa, né? Depois o Bosch e o Bruegel também eram grandes fazedores de gravuras e por sua vez circulavam, né, as obras dele para a Itália, onde eram colecionadas também. Então as influências eles cruzam as fronteiras, né, em ambos os lados. E o Bosch ainda é alguém que com seu pensamento ainda está pautado na época medieval e principalmente na religião. A partir do Bruegel, que é um artista que vive 50 anos depois, mas que olha muito bem o que o Bosch tem e sua família posteriormente tem feito, ele já absorve as influências do Renascimento de uma forma mais clara, na composição, naquela concepção da janela para um outro mundo. Só que na Holanda, nos Países Baixos, você tem sempre uma ligação muito mais forte com a realidade do dia a dia. Eu acho que aí a grande diferença com a Itália. A Itália tem um mundo fictício e a Holanda sempre tem um mundo real. Mesmo quando representa a Virgem Maria ou as histórias da Bíblia, sempre é transferido para uma situação real de lá, do norte. Exato. Antônio, se a gente puder um pouco falar sobre a cisão que um pouco antes de Bruegel, entre a Europa católica e a Europa protestante, eventos dramáticos ali, a reforma protestante. Como que isso, a gente vai explorar muito isso ainda, mas como que isso afeta, em um primeiro momento, a arte de pintar? Como que essa cisão ela vai sendo representada na pintura? Como que esse impacto é experimentado nesse mundo pictórico? O Bosch é um bom exemplo disso, né? Porque se você pega os italianos com a formação católica deles, eles têm obviamente um limite, né, principalmente porque eles atendem um pedido da igreja, não eram, vamos dizer, tão independentes quanto os holandeses eram, né? No Bosch tem uma fantasmagoria que é própria e não tem muito a ver com a pintura italiana, como teriam a pintura do século XVII na Holanda, que era tremendamente influenciada pela pintura italiana, né? O Bosch é uma coisa única, né? Quer dizer, ele tem esse universo particular que independe da religião. Nesses 500 anos do Bosch, teve uma exposição em Hertogenbosch que mostrava trabalhos do Bosch que a gente mal imaginava que ele pudesse ter essa independência. No fato, a gente imaginava que o Bosch tinha realmente uma ligação com a religião muito forte e essa exposição prova que ele tinha uma certa autonomia. Essa autonomia na Holanda é muito mais forte que na Itália, né? Quer dizer, mesmo numa Holanda protestante, assim, os artistas preservam mais essa individualidade do que era preservado na Itália. Eu acho que essa independência, essa autonomia era bem maior na Holanda e talvez por isso tenham surgido artistas tão singulares, né? Tão diferentes do que existia na Itália renascentista, quer dizer. Lembrando que o Bosch era católico, vivia numa cidade católica,
É que o sul da Holanda era católica. Normalmente, sim, épocas sim, épocas não, eram dominados pelos espanhóis. E a arte dele, fazia parte de uma confraria, que ele fazia encomendas. O rei da Espanha comprava loucamente quadros, Filipe II. Está tudo no Prado quadros. hoje, né? Está tudo no Prado. Então, ele não era, mesmo que ele, por alguns críticos de arte, era considerado como alguém parte de uma seita das adamitas, e que seria uma coisa totalmente proibida pelos espanhóis, porque éramos os protetores, defensores da fé. O rei tinha quadros do Bosch no seu quarto. Ele acordava todo dia estudando as obras do Bosch. Então, era católico, mesmo com esta configuração, às vezes, um pouco, vamos dizer, liberal, nos nossos olhos. Precisaria lembrar que, quer dizer, na época do Bosch não se configurou ainda claramente um movimento de reforma. Quer dizer, a reforma tinha acabado de acontecer, ela era uma entre as diversas perturbações e cisões dentro da grande comunidade católica, mas não havia ainda um poder político e um território que era caracterizadamente um território já separado da Igreja Católica. Então, o Bosch, embora ele tenha todos esses fermentos que exatamente o Peter estava falando, esses fermentos que depois podem ser lidos como fermentos não ortodoxos, vamos dizer assim, mas isso é mais uma percepção retrospectiva, né? Que naquela época, no século XV, era um tiroteio generalizado. Tinha o Hus aqui, o Wycliffe na Inglaterra, etc. E na própria Itália, o Savonarola. Quer dizer, havia muitos movimentos reformistas, mas não havia ainda a noção de reforma propriamente disso, que vai acontecer só a partir do terceiro decênio do século XVI. Exato. E hoje nós vamos nos concentrar muito sobre a chamada Era de Ouro da pintura holandesa, portanto, nos Países Baixos protestantes, onde esse mundo bipolar já vai estar mais ou menos definido. Mas antes, Antônio, da gente ir ao norte e nos entregarmos aos holandeses, a gente não poderia deixar de falar de uma figura absolutamente gigantesca, que é o Peter Paul Rubens, né? Aí sim, já na época dele, uma influência não só a reforma, como a contra-reforma já estão em andamento. E é curioso, ele é um pintor de formação flamenga, como que a atmosfera da contra-reforma, maneirismo, depois o que vai dar no barroco, como que isso vai influenciar um pintor como ele, que me parece muito jovem, já visita a Itália, visita Veneza, conhece Roma e Florença também. Naturalmente a pintura holandesa do século XVII é o apogeu do realismo, baseado também nessa na tradição italiana, né? Quer dizer, ele não estava desvinculado totalmente da Itália. Se você pegar os caravaggescos da escola de Utrecht, por exemplo, esses caravaggescos tinham realmente uma influência da pintura italiana, assim como Rubens também tinha, né? Mas eles buscavam uma certa singularidade, né, nesse confronto entre luz e sombras. Não tinha tanto aquele caráter, vamos dizer, epifânico, religioso, como existia na pintura italiana, né? Esse contraste era um contraste muito mais sutil, né, como a gente vai ver em Rembrandt, por exemplo, né, onde a integração homem-natureza tem essa dimensão religiosa, sim, mas ela não está exclusivamente ligada a essa questão da luz e sombra italiana. É muito mais uma questão existencial, né? Isso acho que é a grande contribuição da pintura holandesa, né? E particularmente de Rubens, né? O Rubens soube manejar isso como ninguém, quer dizer, esse aspecto da pintura italiana é um pouco, claro, levando em conta para o Rubens, mas ele também está em busca de uma solução particular. Que a gente vai ver mais tarde como essa coisa evolui para o Franz Faust, né, que vem para o Brasil e não consegue pintar a luz brasileira, porque essa é uma luz tropical, uma luz forte, que cega, enfim, é uma luz que não deixa você pintar, né? Então ele acaba pintando o Brasil com uma visão da Holanda, né, como se estivesse pintando uma paisagem holandesa, né? Então essa questão da luz e sombra na Holanda é bem diferente da questão metafísica da luz e sombra na Itália. Eu acho que a principal contribuição do Rubens é exatamente afirmar essa diversidade, né? Então.
E é uma diversidade, é uma profusão de obras e de temas, e quantitativamente, qualitativamente, é realmente impressionante. Assim, será que vocês podem falar um pouco como se constrói uma carreira de sucesso como a desse pintor Peter Paul Rubens? Como que é, talvez, a rotina da criação, de criação dele? Se a gente puder falar sobre características singulares também de estilo, porque realmente é uma figura... michelangelesca, talvez. Né? Se Peter quer falar alguma coisa? Eu posso falar um pouquinho sobre a parte, assim, curiosa, né? Que ele vem de uma família protestante que foge de Antuérpia, porque os espanhóis ocupam novamente Antuérpia, aí ele é uma família que teria dificuldades de sobreviver. E o pai vai para a corte da família dos príncipes de Nassau, que estão em Siegen, na Alemanha. E lá, o pai do Rubens até é preso, porque ele é suspeito de criar uma filha com a princesa, e afinal é uma história que não se comprovou, é preso. E depois que o pai falece, a mãe e o Rubens voltam para Antuérpia. E lá, para poder trabalhar, ele se converte para o catolicismo, apesar que ele foi criado sempre como protestante. E ele tem uma ambição muito forte, ele quer ser famoso, mas não como pintor. Na verdade, ele quer ser diplomata. Então, tudo que ele faz na vida é porque ele quer ser diplomata, ele quer conviver com os grandes, com os reis. Ele consegue. Ele é tão ambicioso que a arte dele é o passaporte que ele tem para ter acesso aos cortes. E a arte dele convence. Para poder dar conta de todas essas demandas e para ter uma forma dele ganhar fama e dinheiro, ele mantém um ateliê, uma fábrica de pinturas, onde as pinturas são feitas praticamente todos pelos seus assistentes. Onde que ele tem uma tabela onde que ele fala, uma pintura feita só pelo Rubens, pelo artista, custa carésimo. Os rostos e mãos feitos pelo Rubens, preço único. Feito por assistentes, mestres do Rubens, menos. Então, você tem variedades na confecção. Isso explica a profusão de obras. Então é mais ou menos como, sei lá, um ateliê Versace hoje, ou Gucci. Enquanto isso, o Rubens viajava pelas cortes, fazendo propaganda das suas obras, através de gravuras que ele mesmo mandava fazer, e levando recados de um rei para o outro. Né? Então, mas o sonho dele era fechar o ateliê e virar embaixador, que ele afinal não conseguiu. Né? Agora, sobre o estilo, Luiz, sobre temáticas e estilo, realmente agora aprofundando na construção pictórica dele. Olha, eu acho que o Rubens, nós podemos dizer assim, a gente mede a grandeza de um pintor, a meu ver, quando você tenta uma experiência intelectual, você tira esse pintor da história da arte e vê se você consegue continuar entendendo a história da arte. Então você tem algumas figuras como Michelangelo e Rubens e Caravaggio, que são as pessoas que sem elas tudo se torna ininteligível. Né? Então o caso do Rubens, a meu ver, é muito interessante porque se a gente pega a história da arte nessa polaridade Itália e Países Baixos, o que a gente vê é o seguinte, quer dizer, qual é a grande divisão, o divisor de águas? O grande divisor de águas é o seguinte, na Holanda não existe cultura clássica, na Itália existe cultura clássica, por todas as razões do mundo. Então, a Itália, ela está, para o bem ou para o mal, condenada a ser clássica. E a Holanda, para o bem ou para o mal, está condenada, não tem nada a ver com isso. O Rubens é o primeiro artista que, de alguma maneira, vai acabar com essa cisão. Ele é capaz de se assenhorear da cultura clássica, ele percebe quais são os grandes modelos clássicos e interpreta isso. Ele tem uma quantidade, tem 4, 5 livros só de cópias do Rubens, no Corpus Rubeniano, tem 4 ou 5 volumes só de cópias, e cópias de todos os pintores italianos e de muitas culturas clássicas, também de Bernini, etc. Então, o que o Rubens faz é que ele realmente incorpora a cultura clássica e interpreta essa cultura clássica segundo, evidentemente, o seu gênio, segundo a sua capacidade de luz e de cor, e ele vai se constituir como uma espécie de polo, um outro polo agora. Não é mais a cultura clássica ou a cultura não clássica, mas é o desenho e a cor. E ele vai ser o grande ícone da questão da cor. Né? Todo o debate do século XVII, mesmo até o XVIII, entre desenho e cor, o Rubens vai ser a figura
que vai incorporar esse polo, né? Esse polo da cor, né? Sem ignorar em nada a cultura clássica, muito pelo contrário, né? E o Rubens tem uma modernidade, você tem alguns quadros que são esboços dele, que, ao meu ver, é o que eu pessoalmente mais gosto, que são mais modernos que o Delacroix, né? São de uma velocidade, de uma liberdade, de uma selvageria, praticamente, né? Do pincel, que rarissimamente o mundo sucessivo conseguiu igualar, né? Esses eram justamente os que os alunos não tocavam, né? Que ele fazia a mão própria. E ela mais para ele, talvez, do que... mostrar para o cliente são esboços, né? Vamos nos instalar agora, então, na Holanda, no mundo holandês, já no século XVI. A cisão já está mais ou menos clara ali entre o mundo protestante e católico, mas também eu estava ouvindo você descrever a vida do Rubens nas cortes e com encomendas das igrejas, etc. e tal, e na Holanda é bastante diferente. Você tem um ambiente mercantil, uma iconoclastia, calvinismo muito austero em relação às imagens, como o Antônio já mencionou. Como que era a vida profissional, o mercado de arte? Se a gente puder entrar um pouco na mecânica, assim, né? Como que um pintor se formava, como que ele vendia seus quadros, como que funcionava esse mercado de arte na Holanda? A sociedade holandesa foi sempre diferente, muito diferente das sociedades, por exemplo, da Itália, França e Espanha. Os nossos dirigentes, nossas casas reais eram muito menos ostensiosos. Eles não usavam palácios tão grandes, eles não encomendavam mais tanta obra de arte para decorar seus palácios. E com a chegada do protestantismo, a igreja como cliente caiu totalmente fora, porque não se tinha mais imagens dentro da igreja. Então, na Itália, na Espanha, na França, os artistas vivem basicamente da igreja e da realeza, né? São dois grandes clientes. E na Holanda não tinha isso. Aí a substituição veio das famílias ricas. A Holanda foi um país muito mercantil, ganhou-se muito dinheiro a partir do final do século XVII, quando finalmente a guerra com a Espanha, que chupava muito da energia e das economias, começou a minguar, né? Apesar que durou 80 anos, ele foi até 1648, era uma guerra de pequenas briguinhas, né? Não era mais uma briga grande. E aí o mercado aqueceu muito e começou a estabelecer um mercado de artistas artesãos. Isso é uma coisa muito importante. Boa parte desses artistas que a gente admira hoje eram artistas que não se consideravam eles mesmos como artista, porém como alguém que produzia um bom produto. Tem algumas exceções é que nós vamos falar depois, que são principalmente aqueles grandes, o Rembrandt, o Vermeer, o Frans Hals, que eram os que se consideravam como grandes artistas. Principalmente o Rembrandt, que ele se comparava com os grandes Michelangelos e Leonardo da Vinci, tanto que ele se chama de Rembrandt, primeiro nome, né? Mas o resto se considerava como artesão e ganhavam pela quantidade. Eles vendiam por preços muito baixos e vendiam muito. Com isso, eles tinham que se especializar. Literalmente, uma lojinha tinha que ter uma cara. Então, o artista fazia ou paisagens, ou cenas históricas, ou natureza morta, e se especializava nisso. E ficava muito bom nisso. Então, esta qualidade média é muito alta. Mas, nesta época, foram produzidas quantidades absurdas. Tem um cálculo mais ou menos de 3,5 milhões de quadros nesse século XVII. Então, isso também explica porque todos os museus no mundo têm um departamento de pintura holandesa, né? Porque tem uma grande quantidade de obras ainda sobrando com boa qualidade. Então, esta questão da especialização, a questão do mercado que era aquecido, e os quadros eram vendidos para todo mundo. Não era só das famílias patrícias, não. Era o padeiro aceitava o quadro como pagamento. Todo mundo tinha quadros. E muitas vezes como uma moeda de troca, era um investimento. Então, você comprava e vendia. Quando você precisava de caixa, você vendia um pouco de quadros. Então, tinha um mercado de arte muito grande.
Mas, Antônio, se a gente puder explorar, o Peter já passou por isso, mas continuar explorando o gosto desse público, porque você tem ali um evidente gosto pelo aspectos prosaicos da vida, aspectos cotidianos. Isso vai gerar uma série de gêneros, a natureza morta, a chamada pintura de gênero. Se você puder explorar as causas e os efeitos desse gosto, quer dizer, quais são as motivações do público, como que os artistas respondem a isso, e quais são os gêneros, então, para a gente apresentar um pouco mais esquematicamente. O Peter citou a questão das pessoas que compravam arte na Itália, na Holanda, e citando o caso do padeiro que comprava também quadros, não era diferentemente da Itália, onde a igreja praticamente era o único patrão dos artistas. Lá o artista tinha que interagir com um público diferente, né? Quer dizer, tanto do padeiro quanto os burgueses, as milícias, enfim, você tinha de encontrar o teu nicho no mercado e tinha de satisfazer um gosto, né, particular de um padeiro, de um integrante de uma milícia. O Rawls, por exemplo, acabou a vida dele devendo dinheiro para o padeiro. Assim, é uma história muito frequente entre os pintores holandeses de acabarem na miséria ou de ficar devendo dinheiro não só para o padeiro, mas para todo mundo, né? Quer dizer, aconteceu com o Vermeer, aconteceu com o Rembrandt, aconteceu com o Rawls. Quer dizer, eles eram muito bons na pintura, mas muito mal em administrar o dinheiro deles, né? Quer dizer, ganhavam fácil e também gastavam muito fácil. O Rawls, ele tem uma coisa muito particular, que é incorporar na pintura dele um certo humor holandês que as pessoas não percebem de imediato. E o holandês é um povo muito bem-humorado, né? Muito satírico também. O Rawls percebeu isso e colocou isso nos retratos. Era muito difícil você ver um retrato de alguém antes sorrindo de uma maneira escancarada ou irônica, como o Rawls coloca. Quer dizer, o Rawls especializou em retrato, e ele fazia também retrato de milícias sérios, enfim, como o Rembrandt fazia. Era um ótimo retratista, né? Quer dizer, ele especializou no gênero. Assim como depois se criou o gênero da paisagem, né? E a gente esquece o quanto essas pessoas foram importantes, não só para o século delas, mas também para os séculos posteriores, né? Se você vê a ressonância do Rawls na pintura moderna, por exemplo, Rawls é antecessor de Manet, né? Você pode falar, o Manet é o ano zero da modernidade. Não é verdade, né? O Rawls é o ano zero da modernidade, né? O Rawls pintou com pinceladas rápidas muito antes de Manet. Ali estava realmente o germe da modernidade, né? Assim como, por exemplo, se você considerar o caso do Ruysdael, considerar o caso do Ruysdael como um precursor do próprio Cézanne, entendeu? O Ruysdael tinha pelas árvores um amor tão grande que ele individualizava as árvores, né? Quer dizer, é um indivíduo aquilo lá, não é uma árvore só, né? E ele tentava entender essa questão da natureza de uma maneira diferente do que os antecessores deles entendiam. Como nessa relação com a natureza, uma relação cezaniana, já era uma relação moderna com a natureza, né? Você vê as paisagens dele, tem uma coisa única, não é à toa que realmente é o maior paisagista holandês, né? Quer dizer, enfim, você tem vários paisagistas, mas enfim, ele é disputadíssimo, né? Enfim, o que falar de outros, né? O Vermeer, tudo que você falar sobre ele parece tão lugar comum, mas enfim... Podemos deixar, a gente já vai entrar no Vermeer. Luiz, eu gostaria, assim, já que o Antônio falou do Frans Hals, que talvez seja o primeiro a grande figura ali do século de ouro, da era de ouro da pintura, a gente pode distinguir ali em que sentido ele é tributário do naturalismo italiano, dos caravagistas, foi citado aqui os caravagistas de Utrecht, Carracci e outros pintores italianos da época, e em que sentido ele é já original e já é esse precursor que o Antônio comentou aqui? Olha, essa é uma questão bastante aberta, né? Mesmo a questão dos caravagistas de Utrecht, esses estiveram na Itália, não é o caso do Frans Hals, mas... o que eu acho que no ponto de partida nosso, a meu ver, é assim, quer dizer, você tem
a questão sociológica é evidente, tá certo? Então, acaba com a comitência eclesiástica, acaba com a comitência aristocrática e, portanto, isso abre espaço para o mercado de arte, etc, etc. Mas essa abertura do mercado de arte para obras que não têm um caráter sacro, ela coloca um grande problema para a cultura, para o processo de emergência da cultura figurativa como uma arte liberal que vinha ocorrendo desde o século XV na Itália. Para que houvesse uma consolidação dessa percepção do artista plástico como um intelectual, vamos dizer assim, ou seja, equiparado com o homem de letras, era preciso estruturar um sistema bastante rígido de hierarquia de gêneros. Então, a pintura sagrada e a pintura de história vinha lá em cima, né? E depois víamos descendo e chegávamos até a pintura de natureza morta, que era a ralé do gênero, vamos dizer assim. Não deixa de existir uma hierarquia de gêneros na pintura holandesa, mas ela é muito menos estruturante do que ocorreu na Itália. Do que ocorreu na França também, porque na Itália você tem uma estrutura que é dada a partir das academias, né? A primeira que surge com Vasari, exatamente, Florença, etc. E na França ela é dada por uma iniciativa de Estado, propriamente dita. Quer dizer, o Luís XIII já instaura a Académie Royale des Beaux-Arts e ela é uma instituição extremamente autoritária, digamos assim, nesse sentido. Ora, isso não acontece nos Países Baixos exatamente porque não é uma iniciativa do Estado, não é uma iniciativa da Igreja e existe um mercado para o cara colocar o quadro bonito dele na parede, que é um homem de diversas posses e conforme as posses que ele tiver, ele vai ter acesso a um quadro de maior valor. É o capitalismo na sua mais autêntica expressão, tá certo? Você é o quadro que você tem na parede, de alguma maneira, certo? E que é muito diferente, por causa do seu dinheiro, é muito diferente de um duque, ou de um conde, ou de um marquese na Itália, que tem o quadro porque pertence, primeiro porque ele nem comprou, a relação com a obra de arte na Itália é muito diferente, quer dizer, o grande artista ele não dá um preço para o quadro dele, ele espera a magnificência do aristocrata em relação ao que ele vai ser premiado. A obra de arte não é uma mercadoria. Ela é, claro, no fundo ela é, mas ela não é pensada, a retórica em torno dela não é essa. Tá certo? Enquanto que no mundo dos Países Baixos, olha, custa X, essa tabela, etc. Existe um pouco na Itália também, o Guertino faz isso, mas é muito mais interno do que externo, vamos dizer assim, certo? Agora, isso posto, isso permite à pintura holandesa um tipo de velocidade, digamos assim, e de diversidade estilística muito maior, não é, do que no caso italiano. O que eu acho que eu termino com isso, o que eu acho que talvez seja o mais enigmático, no fundo, é que a gente conhece muito aquilo que os Países Baixos deram à Itália. A gente talvez não conheça muito bem o que a Itália deu para os Países Baixos. Do ponto de vista dos Países Baixos, eu não conheço bem a historiografia holandesa, mas eu não sei como essa questão se coloca para os Países Baixos. Para a Itália, não existiria praticamente paisagem na Itália se não fosse pela influência dos pintores. O Paul Bril, por exemplo, é que introduz como um gênero a pintura de paisagem na Itália, né? Então a Itália vai ser muito, muito antes do Caravaggio, já se coloca a questão da pintura do pobre sendo representado pelos holandeses. E, no fundo, o Caravaggio, que nunca esteve nos Países Baixos, mas recebe essa influência porque em Roma havia um fervilhar de pintores holandeses naquele momento, e isso vai ser a natureza morta, a pintura do pobre, a pintura de paisagem, ela vem dos Países Baixos para a Itália, e a Itália vai, de alguma maneira, lidar com isso, mas ela é um problema para a estrutura dos gêneros na Itália, né? E falando em enigmas, Peter, um pintor que vai nadar de braçada nesse mercado é o Rembrandt. Vai enriquecer muito, vai vender muitas obras, vai empobrecer depois também, mas eu digo enigma porque ele me parece que dentro de um mercado de intensa especialização, né, ele consegue transitar em vários gêneros, em variações de tamanhos de quadros, e ele pinta retratos e grupos e pinturas históricas e gênero e etc. e tal. Quer dizer, me parece um pouco incomum nesse sentido também a versatilidade de um pintor só, não especialista, que consegue transitar. A que atribuir isso? Ele era muito ambicioso.
Ele não se via como artesão, ele não queria se especializar, ele queria justamente se especializar na camada mais alta desta hierarquia de assuntos, a Bíblia e a história. Essa era a mitologia. Então, ele se especializou nisto. As paisagens vieram assim como brinde. Ele se libera mais quando ele faz desenhos e gravuras. Aí ele deixa o dia a dia entrar na sua obra. Mas quando ele pinta, normalmente ele está ou fazendo retratos, que era uma questão puramente de mercado, ele precisava de sobreviver. Mas ele é um artista que ele colocou a meta bem alta. Ele, eu já falei, pelo fato que ele assina com Rembrandt, que é o primeiro nome, ele se espelha ao Leonardo da Vinci e Michelangelo, que fazem a mesma coisa. São conhecidos pelo seu próprio primeiro nome. Então, isso já indica um pouco onde que é o ponto de partida dele. Ele tem um sucesso bem rápido, inclusive socialmente, ele casa com a filha de uma pessoa rica e influente, enfim, ele sabe se colocar na sociedade. E ele tem um sucesso tão grande, porque ele junta justamente estas influências da Itália. Ele é o artista mais barroco dentro do contexto da Holanda do Norte, né? Ele, de fato, ele vai contra as outras convenções, outras vertentes artísticas da época, onde o realismo puro e a pincelada e os detalhes e a naturalista era vigente e era mais querido pelo público holandês. Ele fazia coisa que o público padeiro não entendia. Ele pintava para um público de um poder intelectual maior, que entendiam os assuntos que ele fazia, que as interpretações que ele fazia da Bíblia. É mais uma coisa, ele foca muito na Bíblia, né? E ele acaba tendo sucesso porque ele é bem diferente dos outros, né? Ele consegue, inclusive, colocar preços que são incompatíveis com o resto do mercado. Ele, o Vermeer e o Frans Hals são três, mas principalmente o Rembrandt, ele trabalha com uma tabela, que não é mais tabela, né? Ele simplesmente consegue se colocar no mercado. Mas, ao mesmo tempo, ele vive como grand seigneur, ele compra muitas obras de arte que ele, para poder inserir nos seus quadros. Ele tem uma coleção de gravuras de, sei lá, mais 3, 4 mil folhas, e gasta muito mais do que ele tem. Então, ele fale num certo ponto da vida, e tudo é vendido. Ele se mantém com pouca coisa, com poucas vendas até o final da vida, inclusive porque a obra dele sai um pouco da moda, né? É uma vida dramática, Antônio, e um pintor que está representando temas dramáticos, como o Peter falou, temas bíblicos, etc. e tal. E nisso a luz certamente tem um efeito muito importante para essa dramaticidade que ele quer representar. Como é esse uso da luz? Qual é a singularidade do Rembrandt nesse aspecto? Bom, principalmente a gente vai pensar em Caravaggio, mas não é Caravaggio só, porque a luz em Rembrandt é bem diferente da luz caravagesca, né? Ela não tem muito esse sentido da briga de luz e sombra no Caravaggio. Pro Rembrandt é diferente, né? Não só a abordagem de temas que outros pintores já haviam recorrido, mas essa abordagem, por exemplo, é uma abordagem única, né? Se você considerar que o Rembrandt morava perto do quarteirão judeu em Amsterdã, e que Amsterdã era liberal a ponto de absorver bem a cultura judaica, ele ia todo dia lá no quarteirão judeu, e muitos personagens bíblicos realmente foram tirados dessa convivência com os judeus da comunidade lá vizinha, né? É assim, 4 quarteirões da casa dele, lá onde tem a primeira sinagoga judaica lá na Holanda. Então, essa convivência com a diversidade cultural fez do Rembrandt também uma pessoa única, né? Um exemplo de artista moderno, no sentido de querer se autoconhecer. Os autorretratos do Rembrandt são uma prova de que realmente ele não fazia aquilo por pura vaidade também. Ele pintou a vida inteira, né, para se autoconhecer também. Então, esse autoconhecimento, o Rembrandt, além do aspecto de colecionista, né, um homem que tinha Rafael na coleção dele, enfim, tinha muita pintura italiana, e o professor dele, o Gerrit von Hornsoldt, que fala?
Hornhorst, eu não sei a pronúncia dos nomes holandeses, mas enfim, o Gerrit von Hornhorst era profundamente influenciado pela pintura italiana, né, e também transmitiu ao Rembrandt essas lições que ele aprendeu na Itália. Ele era um homem considerado, um pintor considerado na Itália, né? E essa é uma influência que a gente não pode desprezar, né? Se você considerar o Bramer, por exemplo, era o Caravaggio holandês, né? Ele, além de ser um pintor que absorveu bem essa técnica do chiaroscuro, ele também absorveu a violência do Caravaggio, né? Um homem briguento que foi preso em Roma por brigar, uma vida muito parecida com a vida do Caravaggio. Então toda essa influência da pintura caravaggesca que vem através do professor do Rembrandt não pode ser desprezada, mas ele cria uma outra relação de atmosfera e sujeito, né? O sujeito está em relação à atmosfera que o circunda, assim como a natureza morta do Morandi, por exemplo, onde você não tem a dissociação entre objeto e fundo, tudo a mesma coisa. Então, essa coisa que o Rembrandt traz para a pintura é extremamente moderna, né? Essa questão da luz que está ali e não vem de uma fonte desconhecida. Tem uma fonte real, né? O realismo na pintura holandesa é uma coisa muito forte, né? Ele não despreza isso de modo algum. Quer dizer, essa é a diferença para mim fundamental. Não sei, pode ser que está equivocado, mas a diferença fundamental é que essa luz não vem de uma fonte desconhecida como em Caravaggio, que tem essa dimensão sobrenatural, né? Para o Rembrandt parece que o natural e o sobrenatural era a mesma coisa. Tudo era a mesma coisa, não estava inserido no mesmo contexto. Agora, Luiz, nós falamos muito aqui em realismo, em naturalismo. Esses ismos são sempre muito, né, tem que ser tomados com cautela, porque a arte não deixa de ser uma coisa mental e não deixa de ser ilusão. Mas quando nós nos deparamos com um pintor como Vermeer, é evidente que é uma sensação de realidade única que ele consegue produzir ali. O que está por trás, técnicas, o que está por trás dessa sensação que ele nos passa de quase uma natureza, pessoas vivendo numa natureza morta, enfim. Então, eu acho que eu queria só falar uma coisa que tem tudo a ver com isso, mas eu queria muito reforçar aquilo que o Antônio disse, porque o que o Antônio disse, a meu ver, vai ao cerne da questão. Eu acho que, primeiro, a questão da luz externa e da luz interna, que ele acabou de falar, mas isso também significa, no fundo, uma sociedade no qual a ausência do tema sacro, embora o Rembrandt tenha feito tantos temas sacros, inclusive do Novo Testamento, mas de uma maneira incomumente mundana. Mas é um misticismo que é próprio da atmosfera, propriamente. Quer dizer, essa ideia de um transcendentalismo interior, mesmo que nós possamos, vamos dizer assim, nos precaver contra anacronismos, nós estamos vendo do século XX e XXI, uma pintura do século XVII, mas mesmo tomando essa cautela, você vê claramente que ali existe, nessa ideia do grão de luz como uma substância da pintura, ali é um misticismo. E é um misticismo laico, vamos dizer assim, porque o misticismo não está na religiosidade do tema. O misticismo está na construção daquela figura, na construção daquele mundo, que é um mundo efetivamente de emanação, não é um mundo de definição, né? E o mundo da emanação é um mundo claramente muito mais próximo, vamos dizer assim, do imaginário religioso, mesmo que o tema não seja religioso, né? E isso, ao meu ver, você pode colocar claramente para o Vermeer também. Quer dizer, o Vermeer é um pintor. Eu acho que existe duas famílias de natureza morta, vamos dizer assim. Duas famílias. Uma é aquele tipo de família em que a natureza morta ela é uma projeção do homem. Então você coloca lá uma colher, um prato, etc, etc. E aquilo lá significa, isso aqui são utensílios, é um testemunho da cultura humana. E existe um outro tipo de natureza morta, em que parece que aqueles objetos existem por si mesmos, não tem nenhum vínculo com o mundo humano. Quer dizer, o máximo para mim é o Zurbarán. Tem algumas naturezas mortas do Zurbarán que são, que você fala assim, não, isso aqui são objetos lunares, que não tem nada a ver com o mundo, entendeu? Com o mundo dos homens. Tá? Ao meu ver, embora as figuras, claro, as figuras psicológicas do Vermeer são extraordinárias, o Vermeer é tudo que a gente quer e mais um pouco, mas existe também essa ideia de uma autonomia do objeto.
Né? Quer dizer, quando ele cria, bom, ele vai fazer qualquer quadro, vamos dizer, o astrônomo, aquela figura do astrônomo é fundamental, mas o globo existiria absolutamente em si sem aquele astrônomo, no quadro que está no Louvre. O globo não é um instrumento do astrônomo. O globo é um objeto em si. Isso que eu acho que essa capacidade que Rembrandt e Vermeer, de maneiras tão diferentes umas das outras, mas que são capazes, é de criar um mundo que se sustenta nele próprio e que prescinde da presença humana. Né? Porque ele vem da luz, ele vem de um outro mundo que não é o mundo da forma clássica, da síntese do corpo humano, etc, etc. A pintura europeia, a pintura italiana, ela é totalmente dependente da compreensão do corpo. Enquanto que a pintura holandesa, ela não precisa do corpo. E eu quase briguei com um amigo meu, porque eu tenho um quadro do Rembrandt no Louvre, que o braço é mal desenhado. Lamento, mas está mal desenhado. Aquilo num pintor italiano não funcionaria, entendeu? Mas não precisa desenhar o braço bem, porque não precisa do corpo, não é a compreensão do corpo que está em jogo, é outra coisa que está em jogo. Peter? Talvez interessante, que é um aspecto que a gente não falou, porque apesar que boa parte dos assuntos na pintura holandesa são não religiosos, existe uma simbologia escondida. São quadros muitas vezes bastante moralistas. Tinha moral, sim, porque a natureza morta tinha vários objetos e frutas e insetos que lembravam o memento mori, lembra que morirás. Tinha dentro da paisagem do Ruijsdal, tem uma árvore morta, sempre, que também é uma... Então, existe uma simbologia que permeia muitos desses quadros. E o público entendia isso. Né? Hoje em dia, você tem que explicar, mas naquela época era muito claro. Como os quadros do Jürgen Bosch também eram claros para o seu público na época. Para hoje, a gente precisa de explicação. Acha que é meio surrealista. Não era totalmente baseado nas pregas, nas igrejas. Então, eu acho que isso é um aspecto importante. A religiosidade está escondida, mas ela existe. Falando em escondido, Antônio, se a gente ainda puder explorar esse mistério do Vermeer, porque inclusive a recepção dele é muito curiosa, porque ele passa por um eclipse de quase 200 anos, e pouco conhecido, e só vai ser retomado, me parece, no final do século XIX, estudos, e hoje é um dos pintores mais celebrados do mundo inteiro, com uma obra não consigo imaginar ninguém mais oposto ao Rubens nesse sentido, porque é uma obra mínima, são menos de 50 quadros, e hoje acho que a gente tem menos de 30 e poucos em disposição. Encapsula pra gente esse que está por trás, né, dessa singularidade do Vermeer. Bom, primeiro é muito culpado, né? Ter 15 filhos, realmente não é... É difícil imaginar um homem hoje com 15 filhos e pintando muitos quadros, né? Quer dizer, era difícil resolver essa equação, mas eu acho que a singularidade do Vermeer está justamente no fato dele buscar na paisagem não um elemento externo, quer dizer, se você considerar que ele olha pela janela e vê uma paisagem e observa aquela paisagem não com os olhos que nós observamos, mas com os olhos de alguém que quer captar aquela paisagem e principalmente transformar aquela paisagem, não simplesmente reproduzir de maneira realística aquela paisagem. Quer dizer, a grande contribuição dele, assim como foi a contribuição do Rawls no caso do retrato, foi transformar a paisagem muito mais numa questão existencial, assim, de prova existencial, né, do que realmente de representação realística, né? Eu acho que a grande contribuição dele foi essa mesmo, de você ver a paisagem e sentir que ali existe alguma coisa além da própria paisagem, né? A gente pega, por exemplo, a vista de Delft, né, que é aquela que está no museu, na casa de Maurício, lá em Haia, na Mauritshuis.
A vista de Delft, assim, tem uma coisa que as pessoas não observam direito, que é no lado esquerdo tem quase uma antecipação do que seria o pontilhismo francês, assim. É uma coisa muito incrível, porque a luz vem desses pontinhos pequenos, minúsculos, que tem nas casas, e não é luz elétrica, né? É um ponto de iluminação que se fala estranho isso, né? De onde vem essa luz, né? Por que isso? Quer dizer, o grande contraste que tem entre o céu com nuvens ameaçadoras, né, que se refletem na água, vem exatamente desses pontinhos que você não sabe explicar e que dão toda a luz do quadro. Quer dizer, ele sabia realmente que dessa paisagem escura emanava uma luz, né, assim. Foi talvez, eu acho que essa é a grande questão que vai depois desembocar no Franz Post, né? Como aquela questão que eu te falei da luz tropical, né? Como você lidar com essa questão de uma luz tropical que cega, né? Quer dizer, como você pintar uma paisagem que não te deixa pintar, que não se deixa captar, né? No Vermeer tinha isso também. Se você pegar uma noite de chuva, ou uma tarde de chuva na Holanda, em qualquer cidade da Holanda, assim, você vê aquelas luzes refletidas na água e parece que tudo vira monocromático, assim. E o Vermeer é o oposto disso, né? Ele transforma a cor ali, do monocromático em cor, né? Quer dizer, você fala, tem uma cor ali que vem no Vermeer que não tem nenhuma coisa, né? Em nenhum outro pintor holandês, né? Ele lida com a cor de uma maneira tão sutil e com a luz de uma maneira tão sutil que isso vai se refletir mais tarde, né? Como te disse, no pontilhismo francês, saber que a paisagem é constituída de pequenos pontos de luz, ela não é constituída de uma pincelada rápida, é constituída dessa coisa que vem de uma luz que a paisagem emana, né? Peter? Existe uma teoria que eu acho bem provável que ele usava a câmara escura, né, na feitura dos seus quadros, e que o efeito de uma câmara escura, e às vezes até o uso da lente, porque ele era muito amigo de cientistas, pode ter causado estas pontinhas que se fala, que fica fora de foco. E isso você pode ver em vários dos quadros dele, que quanto mais perto se chega na frente, a imagem começa a se dissolver. Há uma passagem do Proust, né, famosa, que um dos personagens do Proust que vai morrer exatamente porque ele está se sentindo mal, ele tem um colapso cardíaco, mas ele quer voltar a uma exposição, pela primeira vez está vendo uma exposição na França do quadro exatamente da Vista de Delft, e ele quer ver uma pequena mancha amarela que tem no quadro, ele quer rever aquela mancha amarela porque ele está intrigadíssimo com isso e ele começa a se sentir mal e morre, mas essa passagem do Proust, que é uma passagem antológica do Alain Recherche, mostra exatamente isso, quer dizer, a questão que no fundo a pequena mancha tem um significado em si. Não é? Claro, a uma certa distância ela se integra no quadro, mas a luz ela tem a cor, ela tem uma autonomia, vamos dizer assim, como valor estético. Eu acho que infelizmente a gente tem que se encaminhar para uma rodada final, Antônio, mas eu queria que você explorasse um pouco o legado dessa arte, porque, salvo engano, vocês podem me corrigir, mas me parece que existe uma certa atrofia criativa a partir do século XVIII, e você vai ver despontar algumas figuras no cânone pictórico já muito posteriormente, como Van Gogh, Mondrian, talvez às vezes até figuras solitárias. Eu não sei se existe alguma influência dessa arte, às vezes tão diferente do que a gente, desses artistas modernos, modernistas e contemporâneos. Mas se a gente puder explorar um pouco as influências, o legado que essa arte pode ensinar hoje para artistas e observadores e para o público. Antônio? Está falando no caso de Van Gogh, Mondrian, enfim. A gente não pode esquecer que Mondrian começou também pintando paisagens e pintando flores, enfim, ele tinha também uma ligação forte, né, com a tradição paisagística holandesa, assim, né, assim como Van Gogh também, que a gente associa automaticamente aos pintores franceses, né, a Millet, enfim, o Van Gogh tinha uma influência grande do Heysel, enfim, tinha uma influência grande dos paisagistas holandeses também, né. O Mondrian, acho que o Peter pode falar melhor do que eu, né, que, enfim, fez uma curadoria belíssima da exposição que teve no CCBB, né, eu acho que o Mondrian ficaria melhor o Peter falar um pouquinho sobre ele. Talvez é bom ressaltar que o século XVII de ouro nasceu novamente no século XIX, quando a Holanda estava procurando uma nova identidade, e o nacionalismo
E aí resgataram a figura de Rembrandt, que estava totalmente fora, assim, não vamos dizer esquecido, mas não era mais tão apreciado. A expressão Era de Ouro vem daí? Vem dessa época. Essa fórmula. É. Aí eles resgataram Rembrandt, inclusive começaram a colocar as primeiras estátuas do artista no século XIX. E toda a pintura da segunda metade do século XIX volta a olhar o século de ouro e o uso das tintas mais escuras, que é um equívoco, porque naquela época essas tintas eram quimicamente alteradas, por isso que toda sala de pintura holandesa é meio escuro, mas isto é uma questão química de tintas de que não ficaram na sua coloração original. Mas eles pegaram, e aí as escolas de Haia, por exemplo, resgataram um pouco dessas paisagens com essas cores tipicamente holandesas, os marrons, os cinzas, céu cinza em vez de dourado, como na Itália. Tanto o Mondrian quanto o Vincent van Gogh começaram assim nesse vertente. Então eles começaram a pintar pinturas holandesas em cores escuras. Luiz? Eu estava prestando atenção no que o Peter estava falando. Eu acho que é muito... eu acho que o que houve muito fortemente vamos dizer assim, a partir da segunda metade do século XVII e ao longo de todo o século XVIII, a pintura holandesa perdeu a batalha. E ela perdeu a batalha para o neoclassicismo, para o triunfo do casamento entre Estado e cultura clássica. Isso, a França vai ser, vamos dizer assim, a grande campeã dessa questão, e a Inglaterra também. A Inglaterra cuja pintura deve tanto à Holanda, mas e que, na verdade, quando se instaura o império, ela está muito mais interessada em mimetizar a ideia de império, etc., portanto, a cultura clássica, e vai ser uma grande propositora da cultura clássica. Então, grandes pintores como Caravaggio, como Rembrandt, como Vermeer, etc., vão reaparecer só no século XIX. Vão reaparecer, o caso, por exemplo, desse livro, Les Maîtres d'Autrefois, os mestres de outrora, feito pelo Fromentin, porque é um pintor francês, vai ser publicado nos anos 70, em oposição mais ou menos sutil aos pintores impressionistas, dizendo, olha só, quando eu falo os mestres de antigamente, eles sim eram os mestres de antigamente, não são vocês aí, Monet, etc. Claro, não está dito isso, mas era muito razoável, era percebido assim naquele momento. Então, é a partir do século XIX só, e segunda metade do século XIX, que se começa a perceber que havia esse enorme universo de pintura que havia sido, de alguma maneira, esquecido ou não tão valorizado por causa do triunfo da cultura clássica, por causa do triunfo da cultura acadêmica, que deu um pintor tão grande quanto o Rubens, que é o Davi, por exemplo. Então, se pega o Davi, se pega um pintor como o Rembrandt, você fala realmente ou uma coisa é pintura ou a outra. Não dá para as duas coisas serem pinturas. E é o século XIX que percebeu que sim, as duas coisas são pintura. E de alguma maneira, o século XIX é aquele momento em que tudo cabe, que tudo cabe para o bem ou para o mal. Hoje em dia eu tendo mais a achar que para o mal, mas naquele momento cabia tudo, cabia tudo. E então era uma possibilidade é um momento de emergência de uma cultura enciclopédica. E que é também um momento de perda da autoconfiança da cultura, porque quando você é enciclopédico significa que você não é redutor. E não ser redutor é uma grande virtude, mas também representa a ideia de que você não tem mais um ponto de vista forte. E acho que o século XIX permitiu a descoberta da pintura holandesa porque ele perde o ponto de vista forte. Fantástico. Infelizmente, por hoje é só. Obrigado, Luiz Marques, Peter Chaves, Antônio Obrigado Gonçalves. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.